Olá, glória a Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, ao Cristo ressuscitado, toda honra, toda glória, todo poder e o domínio pelos séculos dos séculos, sem fim. Amém. Bendito seja Deus. Eu sou o pastor Van e quero compartilhar com você essa terceira parte do estudo que está gerando polêmicas, né, por alguns irmãos e também libertando, ao mesmo tempo que gera dúvida, cria polêmicas, mas também, ao mesmo tempo, ele liberta, né? Ele vai tirando as cadeias religiosas. Então, hoje é nível superior. Hoje nós vamos falar sobre nível superior. E o próximo, depois desse, que é a conclusão, é só para acadêmicos. Para quem assistiu o primeiro, o segundo, vai entender este. Quem não, tem que assistir o primeiro e o segundo para poder entender esse estudo. E o tema do estudo continua, batendo fiche nisso aqui. O mundo acabou em 70. Por quê? Por que, pastor Vão, o senhor está falando tanto sobre o mundo acabou em 70? Porque eu aprendi na escolinha dominical que o mundo iria acabar. Até hoje os crentes, os evangélicos, gritam no meio da rua que o mundo vai se acabar, que o mundo está se acabando, né? Que a Bíblia diz, né? Eles dizem assim, a Bíblia diz, Jesus disse que o mundo ia se acabar. Nos dias de hoje, não. Jesus não disse isso. Jesus disse que o fim do mundo virá, mas não o mundo físico, não como diz, né, como ensina a religião evangélica. Não, desta forma não. O mundo acabou em 70 DC. Um irmão me fez uma pergunta, pastor, explique melhor 70. E no primeiro vídeo, se eu não me engano, ou é o segundo, 70 DC é a primeira era cristã. Ou seja, quando Jesus nasceu, zerou ali a história. Então passou a ser ano primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então o ano 5, o ano 10, o ano 30. O ano 30, Jesus ainda estava vivo. Até 30, no ano 33 da primeira era, Jesus estava vivo ainda, né? O filho de Maria, o filho de José. Então, quando eu falo aqui, ou quando nós falamos, o ano 70, que o mundo acabou no ano 70, é no ano 70 depois de Cristo, né? Como eu falei, não é em 1970, quando Pelé ainda jogou no Cosmos, não, mas na primeira era cristã, no ano 70, ok? Então depois veio o ano 80, 100, 200, 300, 400, o ano 1000, o ano 2000, 2021. Então lá atrás, no ano 70, na primeira era cristã, o mundo acabou. E acabou mesmo. Nós estamos provando isto aqui pelas escrituras, pela Bíblia, ok? Então, quero agradecer a Deus, né, por Ele estar me dando esta oportunidade. E também agradecer as orações dos irmãos, a você que está chegando no canal Iluminados pela Graça, a você que já é do canal, sejam todos bem-vindos, bem-vindos ao canal Iluminados pela Graça, ok? Então, vamos para o texto, é esse aí, continua sendo esse texto aqui, Mateus 28, 20. Então, hoje eu vou lhe trazer uma luz do que foi o fim do mundo. Então, o que Jesus anunciou? O fim do mundo. O que foi o fim do mundo? Será que o fim do mundo foi uma catástrofe? Será que o fim do mundo foi uma colisão de planetas, como eu aprendi na escolinha dominical? Será que o fim do mundo é mortandade, vai acabar com tudo? Será que isto era o fim do mundo na linguagem judaica? Será que era isso que Jesus estava dizendo para os judeus? Será? Então, Mateus 28, 20 diz assim,
e ensinando-os a guardar todas as coisas, lembrando que Jesus estava falando para os seus discípulos. Jesus não estava falando para a sua igreja, mas para os discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou, Jesus dizendo, eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, ou até o fim do mundo, né? Assim como está lá em Mateus 24:14, quando ele diz: este evangelho do reino será pregado em todas as nações, ou em todo o mundo, até os confins do mundo, então virá o fim. No vídeo passado, eu falei sobre isso, que o evangelho já foi pregado em todo o mundo, até os confins da terra. Atos 1:8, quando Jesus disse, até os confins da terra, Paulo disse que foi pregado aos confins da terra. Então você veja o vídeo 1, o estudo número 2, o vídeo 2, para você agora acompanhar, chegar ao nível avançado. Agora é os alunos avançados. Então, Jesus disse: ego met rimon em mi passas, tas remer reus tes cintileias tu aionos. Então, nós batemos no estudo passado sobre cintileias. É o que significa? Pastor, o senhor explicou sobre cintileia? Sim, veja o vídeo passado. O que é cintileias, né? Consumação, término, completação, conclusão, fim. Isto é o que significa cintileia, traduzido do grego para o português. Agora nós vamos ver o que é mundo, certo? Consumação, mundo, o fim do mundo. Então, uma observaçãozinha aqui. O grego usa uma palavra muito semelhante a aionos, é o que nós estamos estudando. E não podemos confundi-la com aionios. Então, o grego usa esses dois termos, um aionos e o outro aionios. Então, aionios é um adjetivo usado para aionios, para tempos muito longos, tempos antigos, de duração, tempo de duração indeterminada, tempo eterno ou perpétuo. Este aionios, não é o que Jesus usou em Mateus 28:20, aionos ou aion, não é esse. Esse aionos é outro, e eu vou explicar aqui. Mas antes dessa explicação, eu quero agradecer a todo o pessoal que está me dando a maior força, mais uma vez, lá de Costinha, toda a minha família. Hoje eu não vou citar nome, todo o pessoal, minha família de Costinha, os irmãos lá de Fagundes, de Lucena, de Forte Velho, de Jacaré, de Poço, a Grande Cabedelo, Camboinha, aqui o centro de Cabedelo, a igreja, toda a igreja, comunidade cristã, graça revelada, né? Então, a esses que assistem, me dado força, têm orado por mim, minha gratidão, e o Senhor retribua de maneira suprindo todas as suas necessidades. Enquanto você tiver fôlego de vida, o Senhor te ajude e te guarde para a glória do nome dele. Então, aionios e aionos, ou aion. Calma, são termos gregos, eu vou explicar isso aqui, devagarinho, tem tempo. Agora é nível superior, é nível acadêmico. Agora você não é mais aquela escolinha do beabá, de ser enganado, né, pelos santarrões, pelos professores, né, pelos estudos, né, pelas revistinhas. Não, agora é nível lá em cima, é nível superior. Vamos lá. E o que é um aionios? Aionios é um adjetivo usado para tempos muito longos, distante. Não foi esse termo que Jesus usou em Mateus 28:20. Eu estou falando uma diferença para a gente não confundir. Veja que aionios é usado Romanos 16. Vamos aqui rapidamente. Eu vou usar aqui dois termos para você ver uma diferença. Romanos 16, versículo de número 25. Romanos 16, 25 diz: ora,
aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Tempos eternos. Então, o grego usou aionios, para tempos eternos, para tempos perpétuos, tempos muito distantes, ok? Não foi isso que Jesus usou lá em Mateus 28, 20. Jesus usou aion. Você vai ver isso aqui. Também podemos ver aqui, vamos ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 1. Olha que maravilha, olha que promessa maravilhosa para os cristãos da graça de Cristo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, o nosso corpo, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. Aonde? E como é essa casa? Eterna, nos céus. Aqui é aionios, para eterna, uma casa eterna. Já temos. A partir daqui, sem arrebatamento nenhum, você vai herdar, ser revestido desta casa eterna. Leia até o versículo 8, que você vai entender, né, o que é que Paulo estava dizendo para a igreja da segunda carta aos Coríntios. Então, este aionios, ele é usado para tempos distantes, muito longo, a eternidade. O que nós estamos estudando, por que eu disse isso? Para depois alguém, claro, que está estudando como eu, o grego, não se confundir. Aionios com aion, ok? Aionios, tempos eternos, muito longo. E aion, agora que nós vamos entrar nisso aqui. Nós estamos estudando Mateus 28, 20. Vamos voltar lá. Mateus 28, versículo de número 20, que é isso aqui, ó. E eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Mundo aqui é aion. Mundo aion. E isso aqui é que vai fazer a diferença. Aqui é nível avançado. Aqui não é mais papinha, leitinho, mingau, não. Aqui é como disse ontem na reunião lá no templo. É tutano, né? É aquele tutano que sai daquele osso de boi quando toma uma sopa. É tutano mesmo. Ali desperta até defunto, levanta até defunto. É o que nós estamos estudando aqui, levantando os mortos, defuntos espirituais, mortos na religião, e agora estão acordando na graça de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, nós estamos estudando esse substantivo masculino, aionos, cintileias tu aionos, consumação do mundo. Muito bom. Então vamos lá. Vamos agora trazer a revelação do que é o mundo, fim do mundo, certo? Aonde, repito, a religião evangélica eu aprendi durante 28 anos que o mundo ainda ia se acabar. Quando as escrituras, Jesus e os apóstolos ensinaram às igrejas, aos contemporâneos dele, que o mundo já estava ali se acabando. E acabou em 70. Você vai ver isso aqui. O mundo acabou em 70. Então, cintileias tu aionos. Aionos, que está aqui, ó, mundo, consumação do mundo, aionos, que aí nós vamos estudar isso aqui, que você vai ver o que é o fim do mundo agora. Agora você vai ver. Aionos, aionos, sabemos que existe uma regra, isso aqui é importante. Isso aqui, para nível avançado, eu tenho que falar isso aqui, essa observação. Sabemos que existe uma regra. O contexto é quem vai dizer ou determinar o que significa aquela palavra no seu contexto. Então, é o próprio contexto que vai revelar ou determinar o que significa aquela palavra que está lá. Por exemplo, o aionos, fim do mundo. O contexto é que vai identificar, vai revelar e que vai dizer. Isto é uma regra de interpretação. Todo aluno que está começando a estudar ou que vem estudando, ele sabe disso.
que o contexto é que vai dizer, é que vai revelar o contexto, certo? Então, sabendo disso, que esta palavra se encontra em alguns contextos, aionios, ou aionos, sabendo disso, por exemplo, do substantivo masculino aionos, ou aion. Então, existe uma regra, repetir aqui para me captar, para mim voltar onde eu estava. Existe uma regra, o contexto é quem vai dizer ou determinar o que significa aquela palavra no seu contexto. Por exemplo, estamos estudando o substantivo masculino aionos, ou na sua raiz, aion, termo grego, aion. Dependendo do seu contexto, ela pode se apresentar como, olha só aqui, dependendo, por quê? Porque a gente escuta, né, alguns querendo se justificar. Não, aion quer dizer tempo distante. Jesus estava falando para tempo distante. Quando Jesus disse, estarei convosco todos os dias, ele usou aion para dizer que até o ano 2021. Não foi isso que Jesus disse. Não foi isso. Por quê? Porque dependendo do seu contexto, ela pode se apresentar como tempo muito longo. Sim, dependendo do contexto. Nesse contexto aqui, de Mateus 28, 20, não foi tempo longo. Não foi uma distância de 2023 anos. Jesus não estava pensando nos dias de hoje. Ele jogou aion para 70. Você vai ver isto. Você vai ver isto aqui. Então, o contexto é quem vai dizer. Tempo muito longo, eternidade, tempos antigos. O contexto é que vai dizer. Se aion aqui é um tempo muito longo, o contexto vai dizer se aion é uma eternidade, tempos antigos, se é eras, muitas eras passadas. Por exemplo, Mateus 1,70. Vamos ver aqui. Livro histórico de Mateus, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 70. Olha um exemplo aqui, que diz assim, 70. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, tempos muito antigos, desde o princípio do mundo. Então aqui é um aion, ou aionos, tempo muito antigo. E nesse contexto aqui, não tem como a gente dizer que seria alguns anos atrás. Por exemplo, 10 anos, 50 anos. Não, mas um tempo muito antigo. Entendeu? Se ligou? Caiu na graça? Caiu a ficha da graça? Beleza? Outro. João, capítulo 9. Outro livro histórico, João, capítulo 9. Versículo de número 32. Eu poderia até citar outros textos aqui, mas aqui é o suficiente para a gente entender a graça, a ficha da graça. Essa é nova, viu? Caiu a ficha da graça. Caiu a ficha da graça? Amém. Olhos iluminados, mente de Cristo, a ficha da graça caiu. Glória a Jesus. Então vamos lá. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos um cego de nascença. Desde que? Do princípio do mundo. Um tempo muito distante, né? 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, para lá. Né? Então, isto aqui também, desde o princípio do mundo, é aion. Aionos, ou aion. Então, o contexto está dizendo que não é recente, né? É uma coisa muito distante, beleza? Eu poderia citar aqui também João 6,51, Atos 3,21, Atos 15, 18, 1 Coríntios 2,7 e Judas 25. Um lembrete. O contexto é quem define, beleza? O contexto é quem define. Vamos voltar aqui agora para Mateus. A gente não pode perder esse texto de vista. 20. E eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, até o fim do mundo. Agora,
O contexto é que vai definir. Aion, aionos. Essa palavrinha aqui. Ou aionos, ou aion, que é a sua raiz. Muito bem. Jesus disse que estaria com os discípulos por toda a eternidade? Não. Jesus, ele colocou um tempo, ele definiu o tempo e o local. Ele disse, estou com vocês, com os discípulos, até. Eu já falei sobre até, estudo básico para os iniciantes. Se eu não me engano, foi no primeiro ou foi no segundo. Você tem que assistir ele lá. Primeiro ou segundo. Até no português e até reus no grego. O significado desta palavra até. Então, Jesus disse que estaria com os discípulos por toda a eternidade? Não. Aqui o texto diz, estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo ou do século. Então Jesus disse que estaria com eles até aqui. Beleza? Tranquilo? Olhos iluminados, mente de Cristo, caiu a ficha da graça? Vamos lá. Então, Jesus disse que estaria com ele até aquele mundo, ou até o fim daquela era. Preste atenção aqui. Eu já estou trazendo luz, já estou adiantando para você. Olha o que diz aqui. Estarei convosco até o fim do mundo. Vamos ver aqui o que diz a Almeida Revista e Atualizada. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Almeida. Só para a gente ter uma ideia. Não vai. Vamos continuar aqui. A gente não... O tempo não passar. Alimento é precioso. A graça é preciosa. Então, Jesus disse que estaria com eles até o fim do mundo. Olha só, fim do mundo. O fim do mundo. Consumação do século. Você procura em outras traduções que você vai entender. Outra Bíblia, em outra tradução, que você vai entender isto aqui. Na Testemunho de Jeová, vê a traduzida lá, até o fim da consumação de coisas, né? O fim da dispensação de coisas. Mas tudo bem, vamos lá. Então, Jesus não disse que estaria com eles até os dias de hoje, mas ele disse que estaria até o fim daquele século, daquela era. Isto é fim do mundo, daquela era. Observe isto aqui. Observe isto aqui. Agora eu quero que você observe bem isto aqui. Abra bem os teus olhos iluminados. Mateus 12, 32. Mateus, capítulo 12, versículo de número 32, diz: E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Olhos iluminados, mente de Cristo. Olhe, por isso que eu disse para você observar isso aqui. Se você observou, você vai entender que aqui tem duas coisas. Duas coisas aqui. Aqui, ó. Não, onde tem não. Não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Nem neste século, nem no século futuro. Prestou atenção? Neste século e o século futuro. Presta atenção. Vamos lá. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 8. Lucas 16, 8. Olha o que é que diz. E louvou aquele Senhor... e louvou aquele Senhor... Deixa eu ver aqui. Lucas, capítulo 16, 8. E louvou aquele Senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ou seja, os filhos deste mundo. Os filhos deste
mundo. Muito bem. Gálatas 1:4. Vamos aqui para Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo de número 4, diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Para nos livrar de quê? Do presente século mau. Presente, século mau. Século. Guarde esta palavra, século. Presente, século mau. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz: no qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século. Preste atenção aqui agora, mais uma luz da graça. O Deus deste século. Agora, Mateus 28, 20. Quando Jesus disse: e eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Na sua tradução, outra tradução diz a consumação do século. O que estava passando? O que estava chegando? Era as colisões dos planetas, como diz a escolinha dominical, ou o século? O que estava acontecendo? Por que Jesus disse aqui: estou convosco todos os dias até a consumação, até o fim do mundo, até o fim deste século. Falando nisso, uma pergunta muito importante poderia surgir aí: pastor, e quando chegasse o fim do século, quando o Senhor revelar aí o fim do mundo, que Jesus disse que estaria com ele, com os discípulos até o fim do mundo, e depois do fim do mundo, Jesus foi para onde? Boa pergunta. Mas vamos voltar aqui. Vou responder, mas calma. Vamos voltar para cá por causa do raciocínio, se não foge. Mas essa pergunta eu mesmo fiz e eu vou responder. Mas vamos para cá. Sim. Então, segundo Coríntios 4:4, o Deus deste século, certo? Agora, um lembrete. Se o contexto é que define, né, se o tempo era distante, ou era muito distante, ou era próximo. Em Mateus 28, 20, aqui, fim do mundo, 28, 20, Jesus disse que estaria com os seus discípulos por toda a eternidade. Eu falei que não, mas até o fim daquela era, ou o fim daquele mundo. O que estava passando era, você vai ver isso no próximo estudo, o que estava passando era a era. E o que tinha naquela era que Jesus disse que ia passar? É isso que nós temos que aprender. É isso que a religião não ensina. Porque eu não sei até hoje. Mas eles não ensinam esta verdade, né? Eles ocultam isso. Talvez, não sei, para juntar mais dízimo, para juntar mais, para dar aquela atenção, né? Inventa uma coisa, aumenta daqui, diminui dali, acrescenta daqui, e assim vai levando, né? Enganando, sendo enganado. Mas a verdade é esta: Jesus disse que estaria com os discípulos até o fim daquela era, da era deles. Ok? Então, nestes contextos que eu passei para vocês, se você ver, você vai perceber, de Mateus 12:32, Lucas 16:8, Gálatas 1:4, 2 Coríntios 4:4, nestes contextos, olha só, presta atenção aqui, onde aparece o termo mundo, foi traduzido da palavra grega aion. Olha só, que é mesmo que está aqui, consumação do mundo, consumação desse aion. Prestou atenção? Aqueles outros textos que eu citei ainda agora aqui, de Mateus, de Lucas, de Gálatas e 2 Coríntios, esses textos, que aparece o termo mundo, que foi traduzido da palavra grega aion. Então, nesses contextos, significa um espaço de tempo. É o mesmo que está aqui, ó.
estarei com vocês, estou com vocês até a consumação do mundo, até a consumação desta era, até o fim desta era. Isto aqui significa um espaço curto de tempo. Quando Jesus falou isso, é um espaço de tempo, até o fim desta era. Jesus estava no ano, como eu falei, mais ou menos no ano 40, depois da sua ressurreição, 35 por aí. Então, no ano 70, esta era terminou. Este mundo acabou. E o mundo você vai ver o que foi que acabou. Você não vai acreditar. Mas as escrituras, elas revelam isso aqui. Então, esses contextos revelam que o mundo ali significava, como o mundo aqui, o mundo significa uma era, um espaço de tempo, e não calamidade, sofrimento, mas um espaço de tempo. Aion ou aionos, estou até a consumação do mundo, a consumação de um aion, de uma era, literalmente é um período de tempo de caráter significativo. Aion, estou com vocês, estarei ou estou com vocês até o fim do mundo. Mundo aqui que Jesus falou, é literalmente um período de tempo de caráter significativo. Uma vida, aion é uma vida, uma era, nesse contexto é um período de tempo, uma era, uma época, um estado de coisas que caracteriza uma era ou uma época. Jesus disse, estou com vocês até o fim desta era. Estou com vocês até o fim desta época. Estou com vocês até que tudo desta era ou tudo desta época se complete, se consuma, termine. E faltava uma coisa terminar para que os judeus entendessem que o fim da era deles acabou. Ficou curioso. Eu também fiquei quando vi a primeira vez. Então, Aion, estou com vocês até o fim do mundo. Aion não são sofrimentos, não são colisões. Planeta não vai bater com planeta, o sol não vai cair, a lua não vai sair do seu lugar, as pessoas não vão ficar lobisomem, não vão se transformar em lobisomens, Pandemia vai, pandemia vem, a terra permanece para sempre e o fim do mundo acabou em 70. Porque a primeira revelação aqui, fim do mundo não é o fim das pessoas, nem o fim do planeta Terra. Fim do mundo, mundo é aion, tempo, uma era, um tempo determinado que estava chegando no seu fim. Entendeu aí agora? Nível superior. Mundo é isso. Mundo é um período de tempo, mundo aqui de Mateus 28, 20, estou convosco até o fim desta era, até este período de tempo. Jesus disse, estou com vocês até este período de tempo, até esta época, até terminar esse estado de coisas que caracteriza esta era. Era isso que Jesus estava dizendo. Então não se pode aplicar esse texto para o futuro e nem para os dias de hoje, porque esse texto já é passado. Esse texto foi assim. Eu vou ter que traduzir esse texto para você. Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. E eis que Jesus esteve com os discípulos todos os dias até o fim da era deles. Essa é a interpretação mais próxima do original grego. Vamos traduzir assim. Jesus esteve com seus discípulos até o ano 70. Quando o objeto
mais precioso dos judeus caiu por terra. Ali foi dito, ali foi consumado o fim daquele Aion, quando o templo de Jerusalém caiu por terra. Então os judeus, por isso que Mateus 24, olha só, Mateus capítulo de número 24, a gente já leu isso aqui atualizando o texto 24:3, Jesus diz: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-lhes quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim desta era, do fim desta época, e do fim desse estado de coisas, ou do fim desta era, do fim do mundo aqui. O mundo é uma era, o mundo era um período de dias, meses e anos que estava chegando no seu fim. Eu convido você que gosta de estudar a Bíblia, olha o que eu vou lhe dizer. O próximo vídeo já estou preparando, vou gravar depois desse para sábado, 8h da noite, 8h30 da noite, sábado, 8h30 da noite. Eu convido a você a assistir o próximo. Este eu já revelei, que o fim do mundo aqui, Mateus 28:20, ou seja, aqui, ó, mundo aqui também é era, dias, meses e anos. E próximo, não é aionios, é aion, mundo, era, estava terminando. Eu vou explicar no próximo vídeo. Aqui também, Mateus 28:20. Aqui, ó, estou convosco todos os dias até a consumação desta era, até a consumação deste mundo, até o fim deste mundo, até o fim das coisas que ainda permanecem de pé, que era o quê? O sistema religioso mosaico. Você sabia disso? Não, você precisa aprender. Então eu convido você para o próximo estudo. Não perca o próximo estudo. Sábado, amanhã eu estou lançando esse. Sábado, 8h30 da noite. 8h30 da noite. Aí eu vou finalizar. Assim Deus querendo. Convido você, não perca o próximo estudo. É nível avançadíssimo. Você vai ver o que é uma dispensação. Jesus estava falando o fim da dispensação mosaica. Isto é nível super avançado. Mas eu vou falar para você. Então, pastor, o que era que você aprendeu hoje? Que o fim do mundo não é o fim das pessoas, nem o fim do planeta Terra. Era o fim daquela era, daquele sistema mosaico, daquele final de tempo. O tempo estava acabando, o tempo estava se encurtando, o tempo estava se aproximando de 70. E Jesus disse: eu estarei com vocês até 70, até a queda do templo, quando Jesus veio e fez juízo sobre Israel. Ok? Então, próximo estudo, a quarta parte finalizando. O mundo acabou em 70. Fim do mundo nunca foi fim das pessoas, nem fim do planeta Terra. Fim do mundo era o fim dos dias do sistema mosaico que estava acabando, findando. Por isso que Jesus disse: estarei com vocês até o fim desse sistema mosaico. Amém? Então, continua orando por mim. Dá o like, assistiu, dá o like, compartilha e se inscreva. Você de qualquer lugar do Brasil, ajuda aí o pastor Van, seu amigo, em oração e se inscrevendo no canal. Próximo estudo, não perca, sábado, 8h30 da noite. Próximo estudo, o mundo acabou em 70 DC.